Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Hoje, de maneira cristã, nós estamos num período bem emblemático, não é mesmo? Nós estamos em um movimento onde nós deveríamos estar refletindo sobre as últimas passagens de Jesus no plano físico, no planeta. Então, por conta dessas relações, eu resolvi trazer esse texto para a gente hoje sobre Jesus e a última hora. Reflexões acerca do trabalho e a nossa evolução espiritual. Então, lá no finalzinho lá embaixo está escrito assim: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. De uma maneira geral, nós não lidamos muito bem com justiça, né? Nós exigimos muitos direitos e nós nos preocupamos muito pouco com os nossos deveres. De uma maneira geral, nós queremos que tudo venha até nós, mas nós não gostamos ou não queremos ir até a resolução das relações. Nós queremos ir até a casa espírita, mas nós não queremos mudar. Nós queremos continuar fazendo as mesmas coisas. Nós queremos ganhar mais no trabalho, mas nós não queremos nos comprometer mais com o trabalho. Nós estabelecemos uma série de relações as quais nós não conseguimos perceber a nossa responsabilidade nessas relações. Então, nós vamos estabelecer essa relação aqui no estudo de hoje. Apresentação da parábola do trabalhador da última hora, a lógica do trabalho em nós, o trabalho de Jesus, o ser, o querer e o possível dentro do trabalho, tá, gente? O que nós somos, o que nós queremos e o que é possível dentro da nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes nós queremos comparar o nosso trabalho com o trabalho de alguém que está anos-luz na evolução. Por exemplo, nós queremos psicografar 400 livros, mais de 400 livros, como o Chico Xavier fez. Mas será que nós estamos preparados para abrir mão de todas as coisas que o Chico Xavier abriu mão para estar nesse processo de evolução? Será que a gente está preparado para isso? Então é pensando nessas reflexões, tendo como norte Jesus, que nós vamos estabelecer esse estudo de hoje. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Lá na parábola do trabalhador da última hora, começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. O denário aqui é a medida do dinheiro, tá, gente? É só porque para a gente estabelecer essa relação. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que és teu e vai-te,
pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura, não me é ilícito fazer o que quero do que é meu? São os maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a gente estabelece, todo mundo já deve ter ouvido em algum momento da vida falar sobre essa parábola e várias formas de proceder quanto à relação que Jesus explica ela para os seus discípulos, né? Seus apóstolos. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente ver, um pouco escuro. Esse é um quadro renascentista que fala um pouco sobre essa relação do trabalhador da última hora. E aí, propriamente dito, nós devemos pensar o quanto nós estamos nos preocupando com o trabalho dos outros. Lá no dicionário, vai falar o seguinte sobre o trabalho: as atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito, os mecanismos mentais ou intelectuais utilizados na realização de alguma coisa, a fabricação ou desenvolvimento ou a elaboração de algo, trabalho de marcenaria, trabalho de madeira. Grande dificuldade, trabalheira. Isso me deu um enorme trabalho. Expressão. Na física, é uma grandeza obtida a partir da relação de uma força e a extensão percorrida pelo ponto de sua execução em direção à mesma. Qualquer coisa que nós movimentamos de um lado para o outro está exercendo um trabalho. Então, de uma maneira cotidiana, nós estamos imersos, envolvidos cotidianamente no trabalho. Só que a gente já percebe o trabalho como uma remuneração. A gente imagina que o nosso trabalho ele está estabelecido e relacionado a partir do quanto a gente recebe. A gente não percebe que é uma produção intelectual, que auxilia alguma pessoa que está precisando, está necessitada, também é trabalho. E nós não mantemos essas relações de uma maneira cotidiana. Então a gente estabelece até uma relação com o trabalho no bem como uma forma de remuneração. Ou ninguém aqui nunca pensou na relação do trabalho e do bônus hora. Então, hoje eu vou no centro porque eu tenho que garantir um bônus em hora, porque na hora que eu desencarnar, já vai estar lá na minha contabilidade espiritual. Não tem nada disso não, tá, gente? Não se engane. A vida que a gente leva é o que a gente leva no plano espiritual. Se nós somos pessoas esforçadas em melhorar, estabelecer uma relação com o outro de cordialidade, de fraternidade e de amor, é isso que a gente está levando para o plano espiritual. Não tem lá, você tem um banquinho de hora aqui, de bônus hora, que você vai ficar menos 3 horinhas no umbral. Isso não existe não. Isso é um estado de consciência. Vamos alertar para essas relações. E aí, a gente vai estabelecer uma relação espiritualmente falando, para a gente medir o trabalho físico e o trabalho espiritual. Tá bem? Exercício material e intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja, fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatistas na comunidade social onde vive. Necessidade de trabalho. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, a indagação se é o que o trabalho, lei da natureza. Kardec está perguntando aos espíritos se trabalho é lei da natureza. E os espíritos vão responder o seguinte: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades dos seus gozos. Então nós ainda estamos no processo de perceber o trabalho como uma necessidade para o ego, para nós mesmos, para as nossas, os nossos gozos e as nossas percepções ainda muito materiais. A gente não consegue observar, de uma maneira geral, o trabalho espiritual. A gente trabalha para acumular riqueza, para ter mais facilidades ao longo da existência. Ou seja, a gente trabalha para acumular recurso, para ter que trabalhar menos. A gente trabalha para estabelecer um montante, para a gente ter que trabalhar menos. A gente vai desejar ou se organizar para colocar as outras pessoas para trabalhar para a gente ter mais tempo de ócio. Olha só que coisa incoerente que a gente estabelece numa relação de trabalho.
A gente quer trabalhar durante um longo período, muito, para estabelecer uma relação onde, a curto e longo prazo, nós vamos trabalhar menos para outras pessoas trabalharem mais. Mas essa não é a nossa forma de encarar o trabalho. Dentro da casa espírita, a gente tem outras percepções acerca do trabalho. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, o igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Nós ainda nos preocupamos com o trabalho dos outros. A gente não está preocupado em fazer a nossa parte. A gente está aqui trabalhando, fazendo o nosso trabalho e pensando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. A gente não estabelece uma relação onde o que nós estamos produzindo é responsabilidade nossa. A gente está fazendo aqui, mas observando o do lado. Apresentamos em nosso psiquismo uma lógica ou ausência dela, onde a remuneração está diretamente ligada ao tempo que se utiliza para desempenhar determinado trabalho. A nossa percepção ainda está muito vinculada ao tempo, né? O nosso esforço, as nossas relações, elas ainda estão muito vinculadas com o tempo. O tempo cronológico, né? Não o tempo de Deus. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, 17. Então nós temos uma relação direta com o nosso modelo guia, que é Jesus. Então, Jesus trabalha. E o meu pai, no caso Jesus está dizendo, falando abertamente de Deus, diz que trabalha também. E a gente está pensando em trabalhar menos, né? Nos organizando mecanismos para trabalhar menos. Estou falando isso porque durante o nosso retiro espiritual, eu estava percebendo algumas coisas. A gente trabalhou bastante, foram dias bem intensos de trabalho, e eu estava pensando em diminuir as minhas atividades aqui na Casa Espírita. Diminuir a minha relação com os grupos de trabalho, com os grupos de estudo, e aí eu percebi que dentro dessa vivência que a gente teve aqui durante o período, de uma vivência cristã, eu percebi que o que a gente precisa dentro da Casa Espírita não é menos trabalho, menos tempo ocioso. A gente precisa se envolver mais, se engajar mais e ter mais inserção dentro das relações e das necessidades da Casa Espírita. A gente não precisa se afastar do trabalho, a gente precisa se envolver ainda mais. Se você está aqui fazendo tratamento, se envolva mais. Venha, frequente os grupos de estudo, tenha uma relação mais próxima com alguns trabalhadores, né? Com os coordenadores de grupo de estudo, seja uma pessoa que pesquisa, se envolva mais na doutrina espírita, faça a sua parte, busque sua reforma moral, sua reforma íntima. Nós não estamos falando em trabalhar de maneira ostensiva, nós estamos falando de trabalhar a si mesmo, né? Leia mais, pesquise mais, tire suas dúvidas, não tenha medo de perguntar, se envolva mais com as relações da Casa Espírita. É bom para todos nós. Para nós que vamos aprender muito com vocês, que todo mundo tem algo a ensinar, para todos nós que estamos aqui reunidos, buscando os nossos melhoramentos, as nossas dosagens semanais de autoconhecimento e de busca por melhoramento. Então, nós precisamos uns dos outros para progredir no trabalho. Então, pense sobre isso. Tem um livro muito interessante, eu acho que todos deveriam buscar lê-lo para compreender melhor um pouquinho a história do planeta, chama Caminho da Luz, uma fotografia bem no comecinho do trabalho de Chico Xavier sobre orientação de Emmanuel. Então, ele vai falar o seguinte em um dos seus capítulos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa pleide de espíritos muito evoluídos, da qual Jesus faz parte deles, o grupo de trabalho de Jesus, digamos assim, reunidos perto do planeta, por 2 vezes se reuniram para discutir as relações do que seria por vir. Uma vez foi quando eles estavam organizando o planeta em si, a estrutura física do planeta, que eles diriam como seria a atmosfera e as relações do planeta, e a outra foi quando Jesus
iria reencarnar para estar junto de nós, exemplificando as suas relações de trabalho. A primeira verificou-se quando a orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de se lançarem no tempo e no espaço as balizas de nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em direção do planeta. Prodromos isso, obrigado, professor. Sinal anunciador dos primeiros indícios de alguma coisa, né? O início do planeta. E aí, para a gente ter uma ideia de quanto tempo esses espíritos estão tentando nos auxiliar a melhorar, só para a gente ter uma ideia, de acordo com a maior parte dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Em um ano de 365 dias, dá um tempinho considerável, né? Para estar se organizando, que nós estamos aí nessa luta com Jesus para tentar evoluir. Então, a gente precisa começar a entrar no eixo, né, gente? Tem bastante tempo que a gente está dando cabeçada aí. E aí, a gente chega no ontem para hoje, né? A gente não teve encontro ontem, então a gente precisa falar da sexta-feira hoje. Durante o seu processo final de trabalho, Jesus teve uma sexta-feira um pouco difícil, né? A gente tem observado na cultura cotidiana que a maior parte das pessoas está falando que para alguém surtar, ela só precisa ter um dia ruim. Jesus prova o contrário, né? Se a gente for parar o nosso pior dia, se a gente for parar para analisar o nosso pior dia de todos, aquele dia que você olha para o tempo da cama e fala assim, poxa, por que eu levantei? Eu não devia ter levantado da cama hoje. Não chegou nem perto, nem uma lista do que foi a sexta-feira de Jesus em seu período final. Vamos lá então. Em menos de 24 horas, Jesus foi traído, foi negado, foi preso, foi julgado, foi condenado, espancado, humilhado e foi morto. Em menos de 24 horas. Infelizmente, a gente está passando por um processo extremamente delicado, enquanto grupo encarnado no país, de intolerância sobre comportamento alheio, né? A gente tem se envolvido muito com o comportamento das pessoas à nossa volta e não parado para pensar que nesse mesmo movimento de ter sido traído, humilhado, negado, e um dia Jesus nos ensinou tantas coisas importantes que a gente deixa passar batido. No momento que ele foi traído, ele exemplificou o perdão, porque Jesus perdoou Judas antes mesmo dele ter feito algo, ter dado um beijo no rosto de Jesus que indicaria quem deveria ser pego. Quando Jesus foi negado por Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, que há muito pouco tempo atrás tinha acabado de dizer que morreria por ele, se fosse necessário, Jesus compreendeu a limitação de Pedro naquele momento. Ele ofereceu a outra face. Ele percebeu que, não que Pedro tinha dito isso da boca para fora, que morreria por Jesus, tanto que em seu momento derradeiro, Pedro disse que não era digno de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, exemplificando que ele tinha mesmo compreendido, ele não era digno de morrer como Jesus. Então foi solicitado que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Então ele também compreendeu essa relação com o outro. E foi preso, julgado e condenado, mesmo sendo inocente, né? Pilatos pergunta se ele era rei. Em momento nenhum ele desabona ou tenta justificar as suas relações naquele movimento onde ele estava sendo apontado como um dos responsáveis por toda a desgraça que a Judéia estava passando, né? Mentiroso, dentre outras coisas. Em nenhum momento ele se preocupou em justificar as suas relações. Ele simplesmente apresentou a não violência, né? Uma das coisas mais difíceis que dentro da nossa lógica de existência a gente fazer, né? Toda vez que nós somos agredidos, imediatamente nós revidamos, né? Nós não conseguimos
ainda praticar a não violência. Se uma pessoa, mesmo que a agressão seja verbal, quando a pessoa fala no mesmo movimento, a gente retruca, né? A gente se esquece que Jesus passou, exemplificou todas essas relações, e ele em momento nenhum demonstrou violência ou alguma coisa que pudesse constranger aquelas pessoas que lhe faziam mal. E ele, dentro dessas relações, né, quando se passava, estava carregando a sua cruz, e todas as pessoas que não compreendiam a sua missão, mas que estavam ali escarnecendo a relação daquele homem que seria crucificado junto a ladrões, todas as pessoas que mandavam vibrações negativas para Jesus, ele devolvia emanações de amor para aquelas pessoas, né? Em momento nenhum ele condenou, né? Ele pediu que Deus perdoasse a todos nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo dentro dessa relação de respeito ao nosso semelhante, né? A gente ainda está muito preocupado em acusar, julgar e condenar as pessoas que nós acreditamos que estejam erradas, né? E aí, muitas vezes a gente esquece dessa relação da aparição após a crucificação, né? Como um evento onde justifica todas as nossas relações enquanto encarnados, que é o pós-vida, né? Então, se nós compreendêssemos de fato essa relação do pós-vida, será que nós manteríamos as relações que nós vamos mantendo no nosso cotidiano? Será que nós estivéssemos pensando de organizar a nossa existência enquanto seres eternos? Será que nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas no nosso cotidiano? Nós iríamos manter as dificuldades com a relação no trabalho, na família, no centro espírita, em todos os outros lugares? Será que a gente não ia abrir mão de todo esse orgulho, de toda essa vaidade, do nosso ego, em benefício dos nossos semelhantes? Isso é uma coisa para a gente pensar, tá, gente? Eu tenho refletido muito sobre isso, como as minhas relações familiares, de trabalho, e na casa espírita se dão a partir do movimento de eu pensar o hoje, né? E não pensar o amanhã como uma forma de ganhar algo em troca, mas de ser cristão de verdade, né? De pensar a relação com o outro numa relação fraternal, de amor e de respeito a todas as diferenças que estão no nosso cotidiano. Então, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerraram as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, mesmo em um momento onde ele estava comprovando a existência da vida após a existência material, Jesus se preocupou em ensinar, né? Da mesma forma como ele praticou e exemplificou o amor e a bondade, ele estava convidando todos os seus discípulos agora a compreenderem. No livro Primícias do Reino, tem um capítulo especial que fala sobre Maria de Magdala, que foi a primeira a ter contato com Jesus, e os discípulos perguntando, se questionando uns aos outros, por que Jesus apareceria primeiro para Maria de Magdala, que era até então uma mulher que estava em um processo de reforma muito intenso e vinha de uma vida errônea, né? Tinha uma experiência encarnatória voltada a prazeres materiais. Por que ele apareceria primeiro para ela e não para os seus discípulos mais próximos, como João, Pedro e Tiago, que eram, qualquer coisa que você vai ver no Evangelho, estavam os três juntos com Jesus? Vai subir no monte, Pedro, João e Tiago. Vai rezar, vai orar antes do exército chegar. Quem está junto? Pedro, João e Tiago. No momento da crucificação, está Tiago lá, Pedro nega, os outros se afastam, né?
Em todo o movimento de Jesus, eles estavam próximos. Por que, então, os discípulos perguntam, por que aparecer primeiro para ela e não para essas pessoas que eram mais próximas? Emmanuel esclarece para a gente que Paulo, o apóstolo Paulo, ele venceu a si mesmo, né? Ele venceu, ele amava a lei, ele deu o máximo de si porque ele amava aquilo que ele professava. Então, ele foi um excelente judeu enquanto ele era fariseu, ele foi um excelente fariseu. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele foi um excelente cristão. Mas Maria de Magdala, ela amava os seus vícios. Então, para uma pessoa sair da condição de vício e se transformar totalmente em uma pessoa dedicada à obra de Jesus, seguindo os seus ensinamentos e o seu exemplo, é uma transformação muito grande, né? Então, ela era um exemplo disso, de transformação, de mudança. Por isso, Jesus sabia que aparecendo para ela não duvidaria e compreenderia de fato o que estava acontecendo. Tanto que os discípulos não acreditaram quando ela veio falar que Jesus estava vivo. Ele teve que aparecer de maneira efetiva para os apóstolos, para que eles pudessem compreender que a vida continuava. Então, dentro da nossa proposta de reforma moral, de reforma íntima, o que nós estamos esperando para solucionar, né? A gente está esperando esse dia difícil chegar para a gente demonstrar com fé que nós estamos mudando de fato? Será que nós temos condição de encarar um dia assim como Jesus teve, permanecermos ainda com sanidade mental para continuarmos no exercício do bem e do amor? Então, uma reflexão para a gente pensar um pouco também é de respeitar a nossa evolução espiritual, né? Muitas vezes a gente estabelece uma relação errônea, equivocada, que o nosso processo de evolução está lá na frente, né? Se comparando a grandes vultos do espiritismo, do cristianismo, quando nós ainda estamos caminhando, ainda estamos engateando. E reconhecer essa condição de aprendizes do Evangelho é importante para sabermos as nossas limitações e as condições aonde nós estamos hoje, né? Nos autoconhecermos, né? Fazer um senso, uma organização crítica real sobre as nossas relações. Senão a gente cai no martírio, né? A gente fica querendo que as coisas mudem, e a gente fica preso, né, nas relações de culpa e de dever, enquanto nós ainda não estabelecemos essa relação real da mudança em nós mesmos. Então é importante também a gente refletir até onde a nossa perna pode ir, no sentido evolucionista moral, né? Será que a gente pode dar um passo maior que a nossa perna, né? Fisicamente é possível isso? O que acontece quando a gente se esforça para fazer algo nesse sentido? Funciona? Dá certo? A gente pode subir 2 degrauzinhos da escada sem correr o risco de cair, né? Todas essas relações que a gente precisa estabelecer de maneira real. Não, vamos dedicar 100% à casa espírita. Aí quando chega em casa, existem os comentários, né? Leva a sua cama de uma vez, vai morar no centro, é muito caridoso na casa espírita, mas quando chega em casa, as coisas são bem diferentes, né? Que tipo de pessoa você é que não consegue respeitar as pessoas à sua volta, quer imprimir a sua fé sobre as outras, e assim vai, né? Uma série de comentários duvidosos e questionáveis sobre o nosso comportamento. E aí, quando a gente ouve essas questões todas, como que a gente se sente, né? A gente se sente pleno, né? A gente dá outra face, a gente não retruca, a gente estabelece uma relação de ouvir calado e compreender que o outro ainda está em processo de aprendizagem, assim como nós, e que também precisa de atenção e de respeito. Ou a gente já começa a brigar, discutir, já começa a falar um monte de pseudo-verdade, começa a estabelecer um monte de relação extremamente conflituosa, onde pensando que nós somos donos da verdade, para estabelecer uma relação ainda mais difícil sobre o nosso cotidiano. Como que a gente está estabelecendo essa relação? Se nós estamos pagando a mesma moeda, nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus, né? A gente ainda precisa compreender de uma maneira mais profunda as relações de amor e de caridade, né? Então a gente não está nesse processo
evolucionista a qual a gente está imaginando que a gente está de verdade, né? A gente está um pouco para trás. A gente pode chegar lá? Pode, se nós nos esforçarmos, se nós nos perseverarmos na fé, a gente tem condição de chegar. Todos nós. É inevitável a evolução. Todos nós seremos espíritos perfeitos dentro da lógica, espíritos perfeitos dentro da lógica relativa, né? Porque perfeito claramente só Deus. Mas nós vamos chegar em um estado de espírito. Cabe a nós como nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas para chegar lá. Como estão sendo as nossas escolhas nos últimos anos, né? O que nós temos feito das nossas escolhas? Aqui é uma imagem, né? Do Santo Sudário, no momento que Jesus, os discípulos abrem a cova onde estava Jesus e não tem nada, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Jesus não deixa de trabalhar. O que verdadeiramente atesta a superioridade foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo. Malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem procedência política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina de amor. Exiguidade é qualidade irrelevante, limitada e restrita. Então, em uma lógica material, nós iríamos imaginar que Jesus, dentro do seu contexto histórico, Jesus teria que nascer lá no Império Romano, né? Que era quem dominava o mundo, né? O imperador, se ele fosse estabelecer as relações de forma material, ele teria que estabelecer um processo de desenvolvimento de Roma, que era a nação mais protuberante naquela época. Mas o contrário, ele vem nascer em uma manjedoura, num povo que não tinha relevância histórica nenhuma, se a gente for parar para pensar, e ele manteve uma relação de amor e de qualidade em seu trabalho que o manteve vivo durante todos esses anos que se passaram da sua desencarnação até hoje. É uma das figuras mais procuradas no Google, se for parar para imaginar enquanto pesquisa, todo mundo quer saber sobre Jesus, né? Um dos compêndios de desenvolvimento sobre a sua organização, que são as bem-aventuranças, estabelece uma relação de grande ensino, e todas as religiões, sem sombra de dúvidas nenhuma, respeitam as relações que Jesus trouxe nas bem-aventuranças, né? Não sei se vocês sabem, mas Gandhi, em determinado momento, pela proximidade da Índia com a Inglaterra, teve inclinação ao cristianismo, né? Quando ele leu as bem-aventuranças, ele disse: nossa, interessante, quero saber mais sobre isso. Quando ele teve contato com os sacerdotes, ele desistiu, né? Porque ele percebeu que existia uma série de outras relações dentro do cristianismo que já não acolhiam mais as relações do cristianismo primitivo trazido pelas bem-aventuranças. Então ele se manteve fiel às suas tradições. Mas Gandhi teve um interesse por saber mais sobre o cristianismo e disse que era um texto muito bonito, muito bem trabalhado. Então, para a gente ganhar o dia de hoje, para a gente refletir um pouco, eu gostaria que vocês pensassem sobre essas relações. Pensando no trabalho, mas pode ser analisado por toda a existência, tá, gente? O que eu sou, né? Eu consigo imaginar, né? Eu consigo responder essa questão? Se alguém me perguntar isso hoje, eu consigo responder? O que eu gostaria de ser, né? Dentro da lógica evolucionista, né? Eu gostaria de ser um grande profeta, um grande evangelizador, um grande comunicador. E o que me é possível ser hoje, com essa relação que eu estabeleço? O que é possível ser? E aí, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente pensar. Eu sou uma criança espiritual, todos nós somos, né? Ainda estamos em processo de evolução. Mas eu gostaria de ser bem mais do que eu sou, né? Eu gostaria de ser o rei da floresta, né? Quando a gente estabelece uma relação no reino animal, todo mundo
pensa as suas relações com o reinado, né? A juba, a ideia da fêmea caçar e trazer a caça até a gente, o companheiro, né? E não trabalhar, né? A gente busca essas relações, né? Superioridade, né? Mas a única coisa que a gente tem de fazer e que Jesus explicou muito bem é para a gente trabalhar, aonde quer que seja, mas que a gente faça isso de coração e de espírito, né? Que a gente incline as nossas relações, as nossas energias e a nossa dedicação para isso, para o trabalho, seja ele qual for, seja ele da mais alta responsabilidade até o serviço mais trivial possível, que nós o façamos com dedicação, amor e afinco, que é isso que Jesus espera de nós, porque foi isso que ele exemplificou. Então, que nós possamos repensar juntos a nossa relação de trabalho. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma excelente tarde.